Vamos ver uma sequência de erupção favorável e eu vou falar o que pode acontecer quando dá ruim, como diz o outro, tá? Então, isso aqui é um bebê edêntulo, né? Que não tem os dentinhos e que a sequência favorável mais comum de acontecer é sempre erupcionar primeiro o representante de cada grupo embaixo, depois em cima, depois embaixo, depois em cima. Então, os primeiros dentes que erupcionam são os incisivos centrais inferiores. Ai, Mara, que coisa óbvia. Sim, mas aqui que agora, por exemplo, pode acontecer uma alteração. E depois, os dois centrais superiores. Aí aqui tem uma leve exceção, que normalmente quando erupcionam os dois centrais, os laterais superiores, eles erupcionam geralmente antes dos inferiores, ou quase junto, mas na frente. Aí depois eles vão ter 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, tá? E nesse período, enquanto não erupcionam os primeiros molares, eles vão ficar raspando o dente, vão ficar para lá, para cá, fazendo barulhinhos estranhos e os pais vão te perguntar: doutora, tá rangendo, é bruxismo? Não é bruxismo, é porque ainda a mandíbula não ocluiu na maxila, não engrenou, eles ainda não têm noção de onde deixar a mandíbula parada. Então faz barulhinho mesmo. E aí, os primeiros molares inferiores erupcionam e depois os primeiros molares superiores, tá? Aí depois vem os caninos inferiores, depois os caninos superiores. No caso desse bebê aqui, os caninos estavam erupcionando quase que na mesma época do segundo molar descido. Mas geralmente, por último, na dentição decídua, sempre os segundos molares, por volta dos seus 2 anos e meio, 3 anos de idade. Aí tem a dentição decídua completa, 2 anos e meio, 3 anos. Quem saiu, perdeu o quê? Perdeu que quando acontece a alteração, pode dar problema, porque às vezes achou que é pouco eu ficar falando citando ordem de sequência de dente. Só que aí perdeu. Por quê? Por exemplo, se o canino erupciona antes dos primeiros molares, se os caninos erupcionam antes, não vai ter engrenagem da mandíbula na maxila, não vai ter travamento. Como os caninos são pontiagudos, se eles erupcionarem antes dos primeiros molares, na hora que o bebê for fechar, não vai ter engrenamento. Qual ponta de canino for maior, vai tocar primeiro e vai fazer a mandíbula desviar. E desvia mesmo, é batata. Quebra da sequência de erupção. Erupcionou primeiro o canino. Antes do primeiro molar descido, vai ter mordida cruzada posterior. Esse bebê já lá com 1 ano e meio já vai ter dentição, vai ter já mordida cruzada posterior. E não vai se autocorrigir. Os primeiros molares virão e vão vir cruzados. E aí vai precisar descruzar. Ou com pistas, ou com aparelho, vai precisar descruzar. O que a gente pode fazer para poder evitar isso? Ajustes na oclusão. Ajuste nas pontas dos caninos. Para fazer, tem que saber. Exatamente porque, como eles são mais altos, maiores verticalmente do que os incisivos, eles tocam primeiro. Se a gente faz um ajuste, um abaulamento nas pontas dos caninos, a gente evita que a mordida cruze. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, sabe o que é? É quando, por exemplo, os incisivos superiores laterais erupcionam primeiro do que os centrais. A tendência é que normalmente eles fiquem palatinizados. Depois, quando erupcionam os centrais e erupcionam os laterais inferiores, cruza a mordida anterior.
Tem uma mordida cruzada anterior, porque os laterais erupcionaram antes dos superiores, antes dos laterais inferiores. Entende o que eu falo? Torto, palatinizado, e antes dos centrais. Isso também pode vir a acontecer. Se acontece, por exemplo, a erupção de molar, um molar primeiro do que um lateral, pode também ter alguma alteração. E isso é muito comum de acontecer em crianças com trissomia 21. Quem atende crianças com síndrome de Down precisa ficar muito atento à sequência de erupção para poder ir tomando as suas devidas providências.